Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos para a palavra do dia. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É interessante, né? Como que as pessoas falam sem saber. Elas falam, todo mundo é filho de Deus. Não é não, cara. Está escrito aqui. Todos são criaturas, ok? O que significa isso? Todos foram criados por Deus. Todos foram feitos por Deus. O bom, o mal, o alto, o magro, o baixo, o gordo, todos foram feitos por Deus. Todos, sem exceção. Mas se tornar filho, olha isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vou ler de novo. Mas a todos quanto receberam. Receberam quem? Receberam Jesus, aceitaram Jesus, fizeram uma aliança com Ele, entregaram a sua vida para Ele. Quer dizer, o receberam como seu único Senhor e Salvador. Todos que o receberam, deu-lhes o poder, porque ser filho é um poder. Você recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus, vírgula, quem? A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, todos que recebem Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E um filho, ele tem que ser obediente. Você precisa obedecer o seu pai, você tem que obedecer a voz de Deus. Nós lemos ontem que a obediência à palavra de Deus, ela purifica a alma. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa forte. Por isso que a importância de você ter uma aliança com Deus. A importância de você ter essa aliança e ser obediente à voz dele. Não viver de qualquer jeito, não viver de qualquer maneira. Porque o que você espera de um filho? Que ele o honre, que ele o respeite, que ele seja obediente. E o que você acha que Deus espera de você? Tem gente que recorre a Deus quando a coisa está feia para ela. E tá certo, tem que recorrer mesmo. A coisa ficou feia, ficou difícil, tem que recorrer a Deus. Porque só Ele pode socorrer, só Ele pode resgatar, só Ele pode ajudar. Mas o problema é que na hora que fica tudo bem, ela foge da presença de Deus. Quer dizer, ela recorre a Deus na hora da aflição. E na hora do prazer, na hora da alegria, na hora que está tudo bem, ela vai gastar toda essa alegria com o diabo, servindo Satanás. Então, não bate, a conta não fecha, você entende? Sim ou não? Então, não adianta você ficar, você recorre a Deus, ficou tudo bem, você foge da presença dele. E é filho de Deus aqueles que aceitam Jesus. E o Senhor Jesus, ele disse, aqui em João mesmo, lá no capítulo 14, 15 ou 16, não lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aguenta aí, peraí. Acho que é no 16 mesmo. Não, 15, deixa eu ver. Eu tô em Atos, rapaz. Pulei muito. Peraí. 14. Aqui, ó. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então acabou. Quem é que ama Jesus? Quem guarda a palavra dele. Quem guarda a palavra. Você pode perguntar. A maioria das pessoas vão dizer que amam Jesus. A maioria das pessoas vão dizer que ama Jesus, é isso, é aquilo. Só que quem de fato ama é quem guarda o quê? A palavra. É quem obedece. É quem coloca em prática o mandamento, a direção, a instrução. Acabou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É muito forte isso, olha. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, vai obedecer. Então olha como uma coisa leva a outra. Se ama Jesus, então você o recebeu, você o aceitou, então você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Que você crê nele. Ok, então porque você crê nele, você ouve a palavra dele.
Então, porque você ouve a palavra de Jesus, então você guarda, você obedece. Então você ama o próximo, você não vive na base do pecado, você não fica fazendo mal para ninguém. Então, aquilo que a palavra ensina, você coloca em prática. Então, se você guardar a palavra, Jesus falou que aquele que guarda, que ouve e obedece, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, a força do vento, veio os problemas, se arremeteram contra ela, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, permaneceu inabalável. Então, se você guarda a palavra, você vai permanecer inabalável. Por quê? Porque o meu Pai o amará. Deus te amará porque você guarda a palavra de Jesus. E viremos, no plural está escrito, viremos, Pai, Filho e Espírito Santo, os três que são, vão vir para Ele e faremos nele morada. Então pensa só, Pai, Filho e Espírito Santo, os três habitando dentro de você. Quem você acha que vai poder contra você? O que você acha que vai poder... Você acha que a inveja, a depressão, as doenças, o diabo, o que você acha que vai poder contra você? Ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo diz, posso tudo naquele que me fortalece. Ele falou, eu sei estar humilhado, sei ser honrado, eu sei ter fartura, eu sei não ter nada para comer, passar fome, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Por quê? Porque o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. O que está em nós é muito grande. É a maior força que existe no universo. Está em nós, dentro de nós. Mas só existe uma regra para ele habitar. Você amar a Ele, obedecendo e guardando a palavra dele. E mesmo Deus conhecendo, porque o povo diz que coração é terra que ninguém vai, né? Mas Deus vai. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a sujeira que é no nosso coração. Estou falando do físico, não. Estou falando do espiritual. Tem gente que carrega mágoa. Tem gente que está cheio de pecado. Tem gente que fala mal dos outros. Tem gente que o coração dela, misericórdia, é uma podridão, uma escuridão. E mesmo sendo essa nojeira espiritual, vamos colocar assim, se você aceita Jesus e passa a obedecê-lo, mesmo estando toda essa podridão, Deus tem o desejo de mudar, de morar aí. Só que primeiro ele precisa mudar, né? Ele precisa transformar. Aquilo que é trevas vai virar luz. Então, onde habitou o pecado, a graça superabundou. Entende? Então, você tinha mágoa, você tinha raiva, você tinha ódio, aquele mix de demônio, aquela podridão do inferno. Então você aceita Jesus, ele começa a te limpar, ele começa a te purificar, ele começa a mudar a sua vida, mudar a sua história. E ele passa a habitar aí, onde talvez ninguém moraria. Então, onde que se as pessoas realmente vissem o que ia dentro do seu coração, ninguém ia querer ficar perto de você. Mas Jesus deseja morar aí. Mas ele precisa limpar, ele precisa purificar. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele quer limpar você, purificar para poder habitar, para poder fazer morada, para você ser de fato filho. Olha que coisa maravilhosa. Deus poderia ter em qualquer lugar, no mais profundo oceano, flutuando na mais alta nuvem. Só que ele quer morar dentro de você, dentro do seu coração, e fazer morada. E tudo isso só pode acontecer, primeiro, com a entrega da sua vida para Ele, aceitando Ele e colocando tudo que você tem nas mãos dele. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando do seu ser, do seu caráter, do seu coração, da sua vida, para então servi-lo e honrá-lo. Mas antes ele tem que purificar. Paulo perseguia a igreja, né? O Saulo saía perseguindo, devastando a igreja de Deus. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele se tornou um dos maiores apóstolos que já existiu. Jesus, ele transforma. Todos que têm um encontro com Jesus, o pequenininho lá, o Zaqueu, cobrador de imposto, ele passava a perna em um monte de gente, defraudava um monte. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele falou assim, olha, se eu defraudei, se eu maltratei alguém financeiramente, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus falou assim, hoje eu vou salvação nessa casa. Porque quem tem um encontro com Jesus muda. Um endemoniado gadareno, trancado com corrente lá, batendo em todo mundo. Muito estava no cemitério, muito provável que ele se alimentava do quê? Dos cadáveres que estavam lá. Bem provável. Uma fúria, uma brutalidade danada. Mas na hora
que ele teve um encontro com Jesus, os demônios vieram correndo, se prostraram e falaram assim: que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Porque o diabo já sabe da tormenta que espera para ele no fim. Aí Jesus deu ordem, os demônios saiu e aquele homem foi liberto. Então, todos que tiveram, há uma mudança, há uma transformação. Como houve? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Foi no casamento, transformando água em vinho, mostrando que ele pode transformar qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coração. Ele pode transformar o seu casamento, ele pode transformar a sua família, pode transformar seu filho drogado, bandido, ele pode transformar no homem de Deus. Você só não pode desistir. Mas a transformação primeiro tem que acontecer em você, dentro de você. Aí ele vai alcançar os seus. Aí você e a sua casa vão servir ao Senhor. E ele vai salvar a sua alma. E vai escrever o seu nome no livro da vida. Amém? Que forte a palavra, né? Glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor agora. Abençoe a vida do teu povo. Para que onde a tua palavra venha chegar, que chegue ali a transformação, a mudança. Que chegue ali a resposta, que chegue ali o milagre, o sobrenatural, e que o teu poder venha se manifestar, para que essa pessoa venha viver uma vida de obediência e se tornar de fato filho do Senhor. Nós entregamos tudo em tuas mãos, e aquele que crê, diga amém, e graças a Deus. É isso aí, amém? Amém? Amém. É isso aí. Você que está aí, compartilhe o máximo que você puder e coloque em prática a palavra. Deus te abençoe. E você que está nas redes sociais, segue a gente. Compartilha para mais pessoas poder receber a palavra, tá bom? Dá tchau lá pro povo. Tchau. Manda beijo.